Viva Nossa Senhora Rainha do Brasil! Viva Nossa Senhora Mãe de Deus! Querido Padre Marcelo, pároco, reitor, querido diácono, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, vamos meditar então sobre a palavra que acabamos de escutar. Dá para ver que Jesus não nasceu numa São Paulo, né? Porque só fala de campos, só fala de espigas. Justamente a Palestina, naquela época, era até hoje, é uma terra onde se semeia e se colhe, uma terra muito fértil, né? E tinha, com certeza, campos de espigas, de grão, de trigo. Então, com certeza, Jesus tem bem na frente dele, todo o processo agrícola, digamos assim, da agricultura. E, logicamente, todas as parábolas que ele conta se referem justamente àquilo que ele estava vendo lá. Estava vendo um campo cheio de espigo, cheio de grão, cheio de milho e assim por diante. Ele vai explicando, vai dizendo. E a preocupação dele qual que era nestas duas parábolas que nós escutamos? De mostrar para os seus ouvintes e para mostrar para nós também o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Se fala tanto de reino, mas de que reino está falando Jesus? Com certeza, o reino dos céus era a própria pessoa de Jesus. Ele é o reino, ele é o Filho que veio nesta terra. Ele é o reino dos céus. Mas como cresce o reino dos céus? Foi semeado. Justamente nós sabemos que a semente deste reino, a primeira semente, é o próprio Cristo. Semeou, foi semeado, ele veio neste mundo, ele morreu, por isso que desceu na morada dos mortos, dizem as Sagradas Escrituras. Então foi enterrado e depois deu os frutos. A ressurreição dele deu muitos frutos. Então, na realidade, esta primeira imagem que nós temos que focar na nossa vida, o reino é ele. Mas como se divulga o reino? Como cresce? E aí Jesus nos dá algumas indicações. O importante é semear. O importante é semear o quê? A palavra de Deus, por exemplo. O importante é semear. Por quê? Nós não temos que ter preocupação com os resultados desta sementeira, mas a nossa preocupação primeira é a de semear. De fato, São Paulo diz numa das suas cartas que quem colhe no fim de tudo é Deus. O importante é semear. Agora, tem uma coisa que pode nos ajudar nesta reflexão. Quem se acha semeador aqui dentro? Levante, por favor, a sua mão. Eu não vejo muitas mãos levantadas. Nossa Senhora, que isso? Você pode ser semeador, sim ou não? Sim. É lógico. Os maiores semeadores são os pais. Aqueles que sabem que podem semear muita coisa no coração dos seus filhos. Eu e o Padre Marcelo brincamos aqui, porque dizemos, a gente não vê onde é que estão as crianças. Onde é que estão as crianças? Onde é que estão as crianças? Será que tem criança? Oba, essa senhora levantou bonitinha, viu? Onde é que estão as crianças? Onde é que estão as crianças? Ótimo. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo, trazendo as crianças para a igreja. É uma semente. É uma semente que entra no coração destas crianças. Agora, o Evangelho diz, não se preocupe se essa semente vai dar fruto ou se não vai dar fruto. Veja o agricultor.
Ele dorme, ele descansa e durante a noite a semente vai crescendo até o dia que der frutos. Portanto, a primeira virtude do semeador tem que ser a paciência. Paciência. Deus é paciente conosco, sim ou não? E nós somos pacientes, sim ou não? Quem não se acha paciente, levante a sua... Eita, ainda bem que estamos bem acompanhados, padre. Estamos bem acompanhados. Claro que nos falta paciência. Nós gostaríamos... Hoje, veja só, a tecnologia de hoje é a tecnologia do clique. É ou não é? Dá um clique e já se abre o mundo na sua frente. Dá um clique e já está navegando. Dá um clique e já está no outro lado do mundo. Deus não é assim. Diz o salmista que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Ele é eterno. Portanto, Ele não tem pressa. Ele tem os seus tempos, que são os tempos de Deus. E aqui gostaria de me referir sobretudo àqueles pais. Eu, na realidade, escutei muitas avós no meu ouvido que me disseram: padre, nossa, o meu neto levava ele para a igreja todos os dias. Nós levamos porque ele fez a primeira Eucaristia, foi batizado, fez a primeira Eucaristia, fez a crisma e depois acabou, nunca mais foi para a igreja. Já ouviram nisso? Aleluia, hein? Mas cadê a paciência? Se algo foi semeado, diz o evangelho de hoje, com certeza um dia vai brotar. Um dia vai dar os seus frutos. Cabe a nós calcular o tempo, hein? O tempo não é da nossa conta. O que cabe a nós é acreditar que a semente que foi lançada tem uma energia, uma potência extraordinária, porque vem de Deus. Se eu semeio a palavra de Deus, não estou semeando algo de errado, estou semeando o que tudo tenho na minha vida, que é Deus. Portanto, se eu semeio Deus, eu tenho que acreditar que Ele vai fazer crescer a semente, vai fazer crescer os frutos e vai dar os seus frutos. Gente, hoje nós temos que fazer um ato de fé. Acreditar. Tudo aquilo que se semeia, antes ou depois, vai dar os seus frutos. Amém? Quem concorda comigo, diga eu. Nossa, muito fraco. Diga eu. Também não precisa estourar o meu ouvido, viu? Já escutei. Agora, vejam só. Vamos dar mais um passinho à frente. Eu gostaria, antes de passar a segunda parábola, de dizer em 2 palavrinhas uma experiência que eu fiz. Eu estive na Guiné-Bissau, na África, muitos anos atrás, como missionário. Eu fui lá visitar a Guiné-Bissau com um grupo de seminaristas. E fomos parar numa comunidade da Guiné-Bissau que se chama Susana. É uma comunidade lá de um povoado, digamos assim. Me contaram a história deste povoado. Eu fiquei chocado. Um dos nossos padres missionários do PIME foi lá, ainda no começo, lá do 1900. Foi naquela comunidade e lá não tinha um católico. Porque na África tem várias religiões. A religião afro, por exemplo. A religião animista. Então, não tinha um católico. Mas ele acreditava
na palavra que acabamos de escutar. E o que ele fez? Ele montou o seu barraco e começou a trabalhar com aquele povo. Ia na lavoura, ia nos arrozais, fazia tudo aquilo que o povo fazia. E uma certa altura de mais, quem é esse branco que vem aqui fazer o nosso trabalho? O que ele quer? Ele silenciosamente continuava a trabalhar, mas tinha um particular, que na noitinha, no barraco dele, ele celebrava a missa. Os primeiros que se aperceberam disso foram as crianças. E foram lá na janela para ver o que o padre estava fazendo. Padre não, porque eles não sabiam quem é que era padre. Foram lá e viram, que esse homem, o que está fazendo? Passa um ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano. Gente, depois de 17 anos, começaram a perguntar: padre não, porque nem sabia que era padre, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Aí ele começou a dizer: eu tenho uma outra religião diferente da sua. Que religião é, padre? É a religião de Jesus. Quem é Jesus? E aí o padre começou a fazer catequese. Repito, depois de 17 anos. Começou a dar catequese. Aí eles entenderam. E o primeiro grupo começou a falar para ele: padre, nós queremos ser batizados. Depois de 17 anos de presença silenciosa. Vou dizer o nome até, era Padre Marmude, se chamava. E aí, depois dos primeiros batizados, vieram os matrimônios. E depois dos matrimônios, o povoado aumentou. Hoje, Suzano é o povoado mais católico de toda a Guiné-Bissau. Eu fui lá e me levaram no cemitério, onde ele está enterrado. Gente, tinha fila de pessoas que iam lá rezar no túmulo dele. A semente cresceu? A semente trouxe frutos? Depois de 17 anos. Então, este é o evangelho de hoje. Paciência. Se hoje não vai na igreja, o seu neto, seu filho, reze por ele. Peça a Deus por ele. Você acredita que a semente dará fruto, sim ou não? Sim. E aí vai acontecer, com certeza. Vou contar para vocês uma outra experiência. Hoje é o dia das experiências, viu? Nesta semana, já me aconteceu esta semana eu fui num encontro de sacerdotes, de padres, não era da nossa diocese, era outro grupo de sacerdotes religiosos. E de repente vem um padre falar comigo: Dom José, eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Eu não neguei para ninguém, viu? Pode falar comigo. Eu gostaria de dizer uma coisa para o senhor. Eu estou acompanhando um jovem, vocacionalmente, quer dizer, um jovem que está pensando de ser padre na vida dele. Eu disse: que ótimo. Não, mas o senhor não sabe. Quando eu perguntei para ele: como é que nasceu a tua vocação? Como é que você sentiu o chamado? Aí ele me falou que estava numa paróquia, foi crismado pelo senhor, e quando o senhor saiu da igreja, já estava no carro, mandou parar o carro, chamou ele perto do vidro, e o senhor falou para ele: você já pensou de ser padre? Ele não deu nenhuma resposta naquele momento. Se passaram 5 anos daquele momento. Aquela sua pergunta tocou o coração daquele jovem. Hoje,
ele está fazendo acompanhamento para poder entrar no seminário. Uma semente foi suficiente. Eu nem lembro mais quem era, imagina, 5 anos, eu não lembro mais quem era, não tenho nem mais ideia de quem é que fosse esse cara aqui. Não sei nem o nome, nem o sobrenome, nem a cara. Eu sei só uma coisa, que Deus me tocou. Ele disse, esse é o meu chamado. Eu não sei, mas o Espírito Santo trabalha, viu? Não por minha causa, se fosse por minha causa eu perderia todo mundo, mas é por causa dele. Então, uma sementinha. E agora vou aproveitar, porque hoje ordenei 7 padres. Pai, mãe, você que tem crianças em casa, coloque esta sementinha no coração do seu filho ou da sua filha. É como se Deus estivesse te implorando. Depois cada um faz o que quiser, etc. Mas, pelo menos, deixa aquela pergunta dentro do coração da tua criança. Você já pensou de ser padre? Você já pensou de ser religiosa? Você já pensou de consagrar a sua vida? Hoje não tem, aliás, estão diminuindo as vocações, porque nós não temos mais coragem de dizer isso. Não temos mais coragem de fazer estas perguntas. Ter um médico em casa é outra coisa, né? Ter um advogado em casa é uma outra coisa. Ter um padre. O que traz um padre dentro de casa? O padre Marcelo sabe, porque a experiência dele vai nesta onda. Então, joga esta sementinha. É Deus que está te implorando, para que um dia a semente possa dar fruto. Amém?